E se eu te contar que o nosso querido Cacerato foi aluno de verdade do Fallen logo na primeira turma da Games Academy? Legal pra caramba, né? Tenho certeza que você não sabia dessa. Mas relaxa, vem comigo que hoje eu vou te contar a história completa do nosso querido KS e tem muita curiosidade interessante pra você saber. Salve rapaziada, eu sou o Nomad e hoje você vai conhecer tudo sobre a trajetória do Cacerato. E que, mano, pra mim ele é simplesmente o melhor depois da época de ouro do Coldzera. Inclusive, deixa aí nos comentários quem vocês acham que é o player mais forte depois da dinastia do CS brasileiro. Tô muito curioso pra saber. Galera, antes de mais nada, não tem como eu começar esse vídeo sem agradecer vocês de coração. Eu sei que já falei muito sobre isso no vídeo passado, mas cara, o apoio de vocês é sensacional. Eu já tava explodindo de felicidade por ter alcançado 1.000 inscritos com o vídeo do Molodói, mas se não bastasse isso, vocês apoiaram pra caramba nesse último vídeo do Equindar e agora já somos 3k. Sim, rapaziada, a gente, mano, triplicou aí o número de inscritos. E, mano, isso pra mim foi muito foda, de verdade, porque, velho, sei lá, é da hora pra mim, tá ligado? É minha primeira vez, 3.000 pessoas é gente pra caramba, velho, acho muito foda, valeu de verdade. Agradeço de verdade o carinho que vocês me deram aí nos comentários, os feedbacks, que também são muito importantes pra melhorar os próximos vídeos. Eu juro que eu tentei responder todos os comentários, mas, mano, foi coisa pra caramba, de verdade, vocês são foda. Enfim, se gostaram desse vídeo, já deixa o like aí pra fortalecer e bora que bora. Kaique Cerato nasceu em 12 de setembro de 1999 em São Paulo. Desde muito novo, ele já era muito interessado em videogames e aos 9 anos de idade já estava mergulhado no mundo do Counter-Strike. Antigamente era muito comum as famílias serem mais apreensivas com esse mundo de games. Eu lembro que a minha mãe morria de medo de eu ficar viciado e parar de ir na escola e deixar de fazer tudo só pra ficar jogando videogame. Mas acredite se quiser, esse não foi bem o caso do Cacerato. Muito pelo contrário, seu pai não apenas permitia, como apoiava ativamente a paixão do filho pelos jogos. Ele chegava a dirigir por horas e faltar em reuniões de trabalho para levar o Kaique e o irmão dele, o Cauã, aos campeonatos internos, que eram chamados de in-houses. Além do irmão, o KS fez alguns amigos interessantes na infância, e um deles foi o Cello. Sim, esse mesmo Cello aí que jogou com eles na Fúria e que hoje atua pela Imperial. Eles se conheceram online quando o KS tinha apenas 9 ou 10 anos de idade e manteram a amizade desde então. E as coincidências não param por aí. Em 2011, quando o Kaique tinha cerca de 12 anos, o Fallen organizou um dos primeiros cursos de Counter-Strike do Brasil, a famosa Games Academy, e o Cacerato foi aluno dessa primeira turma, ainda nos tempos do CS 1.6. Ele aprendeu os fundamentos do CS diretamente com o Fallen e mal poderia imaginar que anos depois estaria jogando ao lado do seu professor e ídolo. Cara, é muito interessante, na verdade é até assustador saber que essa história de alunos bem-sucedidos do Fallen já não são mais casos isolados. Se não bastasse uma carreira lendária no Counter-Strike, atualmente já tem algumas personalidades interessantes que foram alunos do professor, como o próprio Snowzinho, que nesse ano de 2025 chegou a participar dos playoffs do Major e ganhou da Fúria nas quartas de finais. Ou também o caso da Dyke, que além de ser aluna do Fallen, recentemente se tornou campeã mundial e MVP no Valorant. Sim, rapaziada, lá tem tipo um campeonato que é o Major, né, que é chamado de Champions, e ela ganhou e foi a MVP do campeonato. Sim, a Dyke, aluna do Fallen que joga pela Team Liquid. Isso é muito foda, velho, mano, não tem como ser coincidência essa parada. Inclusive, eu tava pensando seriamente de fazer a história completa da Dyke aqui no canal. Me diz aí o que vocês acham, se é legal, se vocês gostariam de ver. É realmente uma história muito interessante. Enfim, antes de escrever seu nome na história da Fúria, o Cacerato construiu uma base importante no cenário brasileiro. Por volta de 2015, o Cacerato foi ganhando destaque pela mira afiada e consistência. Ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais temidos das ligas amadoras brasileiras. Em 2017, por exemplo, seu nome já aparecia no ranking da Draft 5, que é um portal brasileiro de CS, como um dos 7 melhores jogadores brasileiros daquele ano. É, rapaz, o bicho com 18 anos já tava quebrando tudo. Eu lembro que eu com 18 tava recém conquistando meu primeiro PC, e eu tinha feito um rolo, né, com o meu antigo PlayStation 4 que eu tinha, né, pra poder jogar CS e vavá, mano. Pois é, tive o meu primeiro PC com 18 anos, é doideira. Enfim, no final de 2017, a organização Fúria Esports decidiu montar um time de Counter-Strike voltado a jovens promessas. Nessa época, o Art, que era o IGL, já estava no projeto, e também o Yuri. Em fevereiro de 2018, foi a vez do Cacerato de se juntar ao elenco. Ele entrou inicialmente pela Fúria Academy, que era o time de base, mas ele subiu rapidamente pra line principal. E, mano, não demorou muito
para o mundo perceber que ele é realmente diferenciado. Já em 2019, o primeiro ano completo da Fúria lá no exterior, o Cacerato e companhia alcançaram feitos notáveis. Eles chegaram à final da ECS Season 7 em junho daquele ano, derrotando grandes equipes e ficando com o vice-campeonato. Também atingiram as semifinais da DreamHack Masters, que aconteceu em Dallas em 2019, elevando a Fúria ao top 5 do ranking mundial, e foi nessa época aí que ele saiu de desconhecido para ser mais uma promessa insana brasileira. De 2020 em diante, ele figurou repetidamente na cobiçada lista dos melhores 20 jogadores do ano da HLTV, algo que pouquíssimos brasileiros conseguiram após a era SK. Ele foi eleito o 18º melhor do mundo em 2020, depois em 15º em 2021, subindo para 9º em 2022 e aparecendo de novo em 2023 como o 19º. Mesmo com altos e baixos da Fúria, o KS sempre manteve um nível altíssimo ano após ano. O ponto mais alto, sem dúvida, foi o Major 2022, que foi realizado em solo brasileiro. Jogando em casa, a Fúria chegou até as semifinais do Major do Rio, terminando em 3º ou 4º lugar dentre as 24 equipes que participaram do campeonato. Foi a melhor campanha de um time brasileiro em Majors desde 2017. E cara, esse Major aí foi insano. Eu nunca tinha visto algo naquele nível nos esportes. A torcida toda tava cantando, empurrando o time, o Cacerato foi um monstro naquele campeonato, as suas atuações contra a Navi nas quartas de finais ficaram para a história. Ele com certeza saiu do Rio consagrado como o melhor jogador brasileiro do Major. De verdade, rapaziada, eu acho que a única vez que eu vi algo similar, mas não no mesmo nível, foi quando teve o kickoff do Valorant aqui no Brasil também. E isso aconteceu logo após a Loud ser campeã mundial no Valorant. A torcida tava, tipo, tão insana quanto, tá ligado? Tipo, mano, os brasileiros, eles torcem muito. Por mais que esse campeonato aí talvez não tenha sido nível, tipo, talvez não, né? Com certeza não foi, porque, cara, o Major foi surreal, cara. Eu não fui, né, presencial, mas eu assisti todas as transmissões e, mano, a energia era absurda. O pessoal no kickoff do Valorant, mano, tentou fazer a mesma vibe, foi sensacional. Foi, tipo assim, tão marcante que pra muitos players gringos lá do Vavá, tipo, de grandes organizações como G2, Fnatic, mano, lembra com muito carinho desse kickoff, porque, cara, foi uma selva, tá ligado? Eles entravam, os brasileiros, mano, pensando, tipo, pô, os caras guardam realmente com muito carinho, e pra eles, pra muita gente ali, foi o ápice ali do Valorant, né? Aquela época ali foi insano. Tem que ter mais campeonatos aqui no Brasil pra gente poder curtir, né? Enfim, um detalhe interessante é que mesmo depois dele se consagrar como grande nome do CS brasileiro, o Cacerato demorou pra conquistar o seu primeiro MVP de campeonato. Foram anos batendo na trave, até que isso mudou agora em 2025, quando ele foi MVP da Thunder Peak, torneio internacional disputado em Malta. O Cacerato foi eleito o MVP da grande final e enfim pôde segurar o seu primeiro troféu de MVP. Depois de anos de dedicação e sem nunca desistir da Fúria, o Cacerato veio ser recompensado muito nesse ano de 2025, ao lado do Yuri, do Fallen, do Yekindari e Molodói. Os caras simplesmente atingiram um nível insano de entrosamento e saíram copando vários campeonatos Tier 1. E, mano, ufa, né? Finalmente conseguimos ver essa line extraindo 100% do seu potencial. Com KS no Prime, Molodas no Prime, o Professor e Yekindari amassando nas calls e plays, e com o Yuri jogando muito bem também. E, mano, eu digo mais, hein? Com fé e muita sorte, a gente vai assistir esse vídeo novamente no futuro, só que dessa vez comemorando a sua vitória no Major. De verdade, mano, eu confio nessa Fúria aí. Como eu já disse anteriormente, a atual line da Fúria é composta por 5 monstros do CS mundial. Cada um ali tem uma importância sensacional no time. Mesmo com o Professor sendo considerado o pilar principal dessa line, o KS e o Yuri são a velha guarda desse time. Os caras são praticamente a Fúria, né? Estando desde o início da line, tornando-se os maiores veteranos da organização. E isso é muito importante porque acabaram se tornando mentores de players mais jovens, como o próprio Molodói, passando a experiência de anos de stage para ele. Mesmo após anos na Fúria, o Cacerato teve diversas oportunidades de sair do time ao longo dos anos, mas sempre escolheu ficar. Em 2019, recusou indiretamente a investida da MIBR, que queria ele no lugar do Phelps, quando renovou um contrato longo com a Fúria. E também, mais recentemente, no final de 2023, o poderoso time da Team Liquid fez uma proposta para contratar o Cacerato durante uma reformulação deles. E adivinha, ele recusou também essa oferta para continuar na Fúria. Essa lealdade impressiona muita gente, alguns torcedores até criticaram ele, achando que ele deveria ter ido para, sei lá, outro time internacional de ponta. Mas o KS também explicou o seu lado, né? Ele falou que ele prefere construir essa história na Fúria e buscar mais títulos pelo Brasil do que entrar em outras aventuras incertas lá fora.
cara. Dá pra ver que o coração dele bate muito forte pela camisa preta da Pantera. E, mano, cá entre nós, ainda bem que ele não foi pra Team Liquid, né? Porque, mano, com certeza ele ia cair no conto que diversos jogadores que tava, tipo, no auge, inclusive o nosso próprio Ikindar, o Fallen, mano, o Taco também caiu nessa, que, velho, é incrível como a ARG tão poderosa costuma acabar completamente com o desempenho de astros em ascensão. Mano, eu não sei se tem relação com a staff ou coisa do tipo, mas que a doideira é. Enfim, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Procurei trazer um geralzão bem completo da história do nosso querido KS. Eu acho que ficou bem legal e, mano, é doideira pensar que quase 1/3 da vida dele é só jogando CS, né? Em uma pesquisa que fiz, achei um levantamento curioso que apontou que o Cacerato já passou aproximadamente 33% de toda a sua vida acordado jogando CS. Mano, maneiro, né? Enfim, claro que sempre tem uma coisinha ali e outra que acaba faltando na hora de contar essas histórias, e gostaria muito que vocês, se vocês lembrassem de alguma coisa que faltou aí no vídeo, deixassem aí nos comentários pra esse vídeo acabar virando uma fonte completa sobre a história do nosso aço. Inclusive, rapaziada, eu tava pensando real em trazer uma maratona sobre essa line da Fúria, como a história do Yuri e do próprio Fallen, né? Curiosidades interessantes e tudo mais. Me diz aí o que vocês acham. Se é maneiro ou se é nada a ver, né? Sei lá, às vezes eu tô viajando também. Eu acho que seria top pra caramba, porque falando por mim mesmo, eu não manjo tanto da história do Yuri, e o legal de fazer esses vídeos é descobrir junto com vocês um tanto de coisa legal sobre a história desses jogadores. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar esse like aí pra ajudar demais a gente, porque, mano, ajuda muito, e de se inscrever, né? Pô, como eu disse no começo do vídeo, a gente agora é 3K, e, véi, sei lá, mano, é insano pra mim, eu não sei nem aonde a gente pode chegar, e, pô, se vocês estão curtindo aí, se inscrever seria muito foda pra, sei lá, não perder nenhum vídeo, né? Eu vou tentar fazer essa maratona aí, se vocês quiserem aí, e me apoiar nos comentários. E, mano, não vai ficar limitado, né? Só vídeos da Fúria. Vai ter vários outros aí, como o da própria Dyke aí que eu falei no começo do vídeo, né? Que é uma história super interessante pra trazer. E de várias também outras modalidades, né? Como até o próprio Valorant, que tem muita história legal, que a rapaziada do CS não conhece, tá? E Valorant é legal, cara. Eu vou provar pra vocês um dia. Pode ser que eu esteja errado, mas... vai que, né? Enfim, eu agradeço de coração o apoio de vocês e prometo que eu vou continuar dando a vida pra trazer as melhores histórias, os melhores conteúdos dos esportes pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Se cuidem. É nóis.